Amém. Graça e paz. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Não sei se dá para ouvir ali. Dá para ouvir? Tá baixinho? Eu não consigo estar lá, tá? Mas depois eu aumento. Glória a Deus. Eu queria abrir o culto nessa noite e cumprimentar todos que estão online também. E você que saiu de sua casa, resistiu a esse frio e está aqui na presença de Deus. Saiba que o melhor lugar onde você pode estar é na casa do Senhor, amém? E como o pastor falou aqui, quando Gedeão disse que quando Deus falou para Gedeão que é muita gente, eu gostaria de abrir essa palavra que Deus colocou no meu coração, que tem tudo a ver. Deus já preparou isso para o dia de hoje. Eu não sabia o que o pastor ia pregar, ou sobre o que ele vai pregar. E a palavra de Deus está lá no Evangelho de Lucas, que diz assim, não precisa abrir, irmãos, mas se quiser abrir Lucas 5, no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Eu vou ler para vocês, preste atenção. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lançando as redes, lavando. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Muitos de nós, eu acho que praticamente 100% de nós que está aqui nessa noite, conhece essa palavra. Fala sobre a pesca maravilhosa. Fala sobre os pescadores que voltaram para a praia no amanhecer do dia e não apanharam nada. Mas quem pesca e quem conhece o pescador sabe que o pescador ele não desiste assim, só porque ele teve um dia mal ou uma noite de pesca frustrada. Amém? Quem de nós aqui, quem sabe pescar, quem já foi pescar, desistiu na primeira? Não. Jesus estava falando com Simão que, mesmo que ele não tivesse pescado nada, durante toda a noite, ele colocasse o barco no mar. Primeiramente ele ensinou aquela multidão e ele foi novamente pescar. Mas ele não queria ensinar a Simão Pedro pescar. Ele queria ensinar algo que eu quero colocar para você nessa noite. Algo que é muito mais do que a pesca. Porque quem era Jesus para ensinar um profissional a pescar? Mas ele só queria ensinar que se ele estivesse no barco junto com aqueles homens, algo sairia diferente. Algo sairia diferente. Então que se Jesus está aqui nessa noite presente na sua vida e na minha vida, algo vai sair diferente. Não importa a situação, não importa a circunstância, sabemos que a maioria dos peixes dá durante a noite. E olha a proposta de Jesus, era de manhã, e os pescadores pensavam talvez na sua mente, não, mas não vai dar nada porque é de dia. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele quebra paradigmas, Ele quebra circunstâncias adversas, Ele muda o resultado, Ele muda a situação. Quantos de nós muitas vezes é desacreditado por pessoas que estão falando, quando a multidão fala ao contrário, não vai dar certo. Se Jesus estiver no seu barco, vai dar certo. Se Jesus estiver à frente, você pode ser o melhor profissional. E muitas vezes a gente se frustra, muitas vezes a gente é enganado, muitas vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente que não vai dar certo. Mas quando Jesus pede, dá licença, me empresta o seu barco, e vai ao mar, lança novamente as redes, para você ver o que eu vou fazer. Se você está aqui nessa noite talvez desacreditado, dizendo, mas não deu certo durante a semana toda, não vai dar certo essa semana, Jesus tem um convite para te fazer. Ei, empresta o seu barco aqui, empresta o seu barco para que a gente vá pescar. Se você acredita, se você tem fé, haverá um divisor de águas nessa noite na sua vida. Haverá um divisor de águas quando você acha que só pode ser da maneira natural que as coisas acontecem na sua vida. Eu digo para você que nessa noite as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural na sua vida. Você crê nisso? Você crê que você pode chegar e lançar as suas redes nessa noite e pescar maravilhosamente? Amém? Aleluia. E tem mais um segredo nessa palavra, que haviam 2 barcos. E nós falamos na sexta-feira na casa do Cris. E eu coloquei que Deus falou no meu coração
que às vezes o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, ele é tão grande, que nós necessitamos de algum barco do nosso lado, para ajudar a carregar os peixes. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, que você vai precisar de ajuda, você não é único. E Ele vai alcançar aquele que está do seu lado, aqueles que estão lá na sua casa, aqueles que estão lá desacreditados, Ele vai alcançar. Basta que você tenha fé, basta que você acredite e lance a rede. Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos, porque Jesus está aqui neste barco, Ele está aqui neste lugar. Ele tem algo para falar ao seu coração. Esqueça o que a multidão está falando. Ele quer ter um secreto com você. Por isso que Ele pediu para que afastasse os barcos da praia. Ele quer ter com você um relacionamento. Ele quer ter com você uma conversa, olho no olho. Ele quer ter com você uma conversa. Diz: filho, lança as redes. Creia que o melhor ainda está por vir. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, para, Senhor, meu Deus, cultuar a Ti, entoar os nossos louvores a Ti, a nossa oração. Tira de nós tudo aquilo que está nos afastando da Tua presença. Tira de nós tudo aquilo que está nos afastando de Ti, e coloca dentro de nós, Pai, um espírito novo. Coloca dentro de nós, Senhor, meu Deus, um algo novo. Coloca dentro de nós, Senhor, meu Deus, uma nova esperança, uma nova expectativa, Pai, para que nessa noite nós possamos estar conectados e entronizados contigo, Pai. Realiza, Senhor, realiza maravilhas neste lugar. Olha para o teu povo nessa noite, Pai. Responde nos seus corações. Senhor, que haja uma transformação, que haja um divisor de águas nesta noite, na vida de cada um que aqui está, em o nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga que é: Tu és o Deus da minha salvação. Diga que Ele é o teu dono. És o meu dono, minha paixão. O que Ele é teu? Minha canção e o meu louvor. Diga: se o mar de novo. Se o mar me submergir, a tua mão, diga a Ele, diga a Ele, traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o nosso dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar
És o meu dono, minha paixão. Diga minha canção, minha canção, e o meu louvor, e o meu louvor. Que a igreja diga aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que as mulheres digam aleluia neste lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Os homens digam aleluia, aleluia. Que a igreja diga neste lugar se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Tu és a nossa canção, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, sobre uma palavra. E o Senhor nos traz agora para a noite no mesmo barco, na mesma vida, para pescarmos segundo a Tua vontade. Nos ensina nessa noite, como foi aberto o culto aqui, a jogar, a lançar as nossas redes, Pai. A rede do nosso coração, a rede da nossa fé, a rede da nossa devoção, a rede da nossa comunhão. E nos ajuda a entrar em águas profundas, em nome de Jesus. Mas nós estamos aqui para se alegrar nesta noite, amém? Quem está comigo, diga amém. Vamos se alegrar aqui neste lugar, gurizada. Vamos se aquecer pelo fogo do Espírito de Deus. Diga uou! E vem sobre nós com a chuva, faz as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, vem sobre nós com a chuva. Vai, Senhor! Faz as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar,
Eu quero nadar. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Vamos se alegrar aqui. Vem sobre nós uma chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vamos se alegrar. Vem sobre nós com a chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Que o Espírito de Deus venha. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar. Eu quero nadar no teu rio. Quem necessita beber? Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos. Não quero, não quero. Existem águas que dão nos joelhos. Não quero, não quero. Existem águas que dão nos lombos. Quero, mas tem águas mais profundas ainda. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Vamos tirar o pé do chão. eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Aleluia. Chorabari cantarabaxaia. Sabe, queridos, se eu não me alegrar e não dançar na presença de Deus, eu vou me alegrar onde? Eu preciso lançar nele as minhas ansiedades. E a alegria do Senhor é a minha força. Essa semana eu postei que o que mais encanta nas danças, na igreja, em todas as igrejas, não é os gestos delas, mas elas parecem que não percebem quantas pessoas têm, porque elas só olham para o Senhor. Está entendendo? Quando eu olho para Deus, eu estou num jardim. Está entendendo, Tânia? Quando eu olho para Deus, eu tenho o meu jardim secreto. O meu ambiente é o meu jardim secreto. Vamos adorar. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Seja bem-vindo, amado. Jesus. Seja bem-vindo, presença. Eu quero conhecer Xarabaricantarabaxaia. Jesus. Rabadecantarabaxaia. Xarabaricantarabaxê. Conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se relacione, se relacione. Deixa de ser raso. Se relacione. Yeshua Mashiach, o que ressuscitou a Lázaro, o que deu vida aos mortos. Jesus, o poder. Jesus, o Filho de Deus, nascido na manjedoura, aquele que habita dentro de você. Oh! Xarabaricantarabaxaia. Meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é cante, cante. o mais belo entre Cante, cante. milhares e milhares. Feche os teus olhos e diga para Ele. Meu amado é o mais belo. Tu és o nosso amado, Senhor. Milhares. Muitos não têm vozes como nós, Pai. E milhares. Muitos, Pai querido, não têm mais força por causa do inverno. Mas o nosso coração não tem estação. O nosso coração te ama. No meio da multidão sempre tem uma voz tentando te parar. No meio da multidão sempre tem uma voz tentando fazer você recuar.
No meio da multidão sempre tem uma voz que não confia e não acredita em você, te chamando de improvável. No meio de uma multidão sempre tem alguém tentando fazer você voltar para trás. Mas a palavra de Deus diz que fiel é aquele que prometeu na tua vida. Quando você entender que não é um ambiente, mas você é o ambiente que Ele quer usar, você vai entender por que Ele te tirou do meio da malhada. Eu desafio você que está ao vivo e você que está aqui a se lembrar o que você já passou e Deus estava contigo. Se tem uma coisa que eu não gosto de falar é do que nós já passamos, porque eu vou me lembrar de que eu sou injusto com Deus. Mas será que Deus ainda precisa provar que Ele é Deus para mim e para você? Enquanto muitos desistem de você por causa dos teus erros, por causa de tuas falhas, por causa das tuas decisões, Ele está lá trabalhando e te amando, confiando em você. E uma voz que teima a falar no mundo espiritual: não teima, não pare e não desista. Xarabari canta, Namashai. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais Quem olhou pra mim? Quem sou eu sem ti, Senhor? Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor.
mais escolhido, incapaz, sou vencedor em ti, Senhor. Diga improvável. Improvável, mas escolhido. Diga incapaz. Incapaz. Diga. Mas vencedor em ti, Senhor. Obrigado por nos eleger, Senhor. Vencedor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Escolhido. Cante, igreja, cante. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Vamos deixar a última canção para o apelo. Tome assento. Eu tenho assuntos que eu tenho que tratar com a igreja de Cristo nessa noite. Eu preciso pregar por causa disso. As crianças, por favor, já podem ir passando lá para a escolinha com as professoras. Débora, já pode ir levando eles. Aí tu ora com eles lá, tá? Vocês viram que o inverno chegou e quem tem fogão a lenha como eu e faz uma fogueira maior que a casa, a garganta vai embora, né? Amém? Hoje eu quero tratar alguns assuntos, eu quero pregar como se Deus estivesse nos aconselhando. Porque quando eu estudava hoje, é isso que Deus fazia comigo, Ele me aconselhava. Provérbio diz que na multidão de conselho, há sabedoria. Romanos capítulo, se não me engano, 23, versículo 23 do capítulo 6, diz que o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu estava vendo que Ezequiel capítulo 13, versículo 18, diz que se o ímpio pecar e você não chamar a atenção dele, o pecado levará à morte e você será culpado da morte do ímpio. Então o meu conselho, segundo o que Deus diz, tem que tirar o homem do pecado. O conselho não é uma exortação para humilhação. O conselho tem que ser um aconselhamento de amor, porque você teme pelo destino do pecado, que leva o homem à morte. Entenda muito bem que o diabo, ele mudou o chip da nossa mente. No tempo dos meus avós, eu me lembro que tudo era seco. Os conselhos era realmente, não mandava dizer. Eles falavam, está errado. Você foi uma vergonha, não faça isso. Os avós não chamavam num cantinho para falar, não ande bêbado, meu filho. Não ande drogado, meu filho. Prostituição é errado. Mentira é errada. Hoje, o aconselhamento tem sido pelo WhatsApp. E o aconselhamento que leva à morte tem sido em meio a manjares e banquete. E é sobre isso que o Senhor, Ele me trouxe uma mensagem para trazer como que conselho nesta noite para quem me ouve, tanto presente como também online. Abra as vossas Bíblias em 2 Samuel capítulo 13. E eu quero falar sobre o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem nessa noite é quem tem me dado direção. Amém? Quem tem dado direção a mim? A minha pessoa. E a mensagem eu prego para mim mesmo. E se eu tiver sorte, o Espírito Santo vai falar com o teu coração e você vai entender que a mensagem é para nós. Entenda que essa mensagem que Deus falou comigo não é para, se o meu primo tivesse aqui. Se a minha vizinha tivesse aqui. Não. Se Deus te trouxe é para você. E se eu fosse você, eu falava graças a Deus. Porque quando Deus te traz para falar com você é porque Ele quer mudança. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. E aconteceu depois disso, 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Versículo 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, diga comigo, um conselheiro, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Amém? Vamos lá. Eu vou parar por aqui. Preste bem atenção. A Bíblia, ela sempre relata e traz a característica de pessoas. Aqui a Bíblia diz que ele era um homem muito sagaz. Só que se nós observarmos, estudando os contextos bíblicos, a história bíblica sempre exaltam, ou melhor, exalta homens que fizeram maravilhas na Bíblia. Mas a Bíblia também tem contexto para vilões. Se nós observarmos,
todos os personagens bíblicos servem de exemplo para mim e para você. Tanto podemos aprender com os erros, como também aprender com os acertos deles. Se nós observarmos Noé, ele foi conhecido por sua obediência. Saul foi conhecido pela sua desobediência. Olhando um pouco abaixo, Abraão ficou conhecido pela sua fé. Tomé foi conhecido pela sua dúvida. Isaac ficou conhecido por sua serenidade. Pedro ficou conhecido por sua impulsidade. Jacó foi conhecido por sua astúcia. José foi conhecido por ser um sonhador. Moisés por ser manso. Ló foi conhecido por ser egoísta. Barnabé foi conhecido por ser magnânimo. Gideão foi conhecido por ser valoroso. Samuel foi conhecido por ser honesto. Davi foi conhecido por sua bravura. Já Salomão por sua sabedoria. Jonathan foi conhecido pela sua amizade. Judas Iscariote foi conhecido por sua traição. Jonas foi conhecido por sua relutância em fugir. Já Apolo pela sua eloquência de pregar e de falar desse Jesus. Daniel foi conhecido por sua firmeza de caráter e pelos seus joelhos que tanto oravam. Jeremias foi conhecido por ser emotivo e está sempre sendo um profeta chorão. Paulo foi conhecido por sua laborosidade, de estar sempre elaborando uma mensagem e apregoando para povos, e ele era incansável. Já Timóteo, ele foi conhecido por sua timidez. A Bíblia, ele dá significado para a característica deste conselheiro. E a Bíblia diz que ele era sagaz. Existe um outro significado. E eu estudando um pouco mais sobre Jonadab, significa também que sagaz é aquele cujo dá destino. Muito interessante. Aquele que prepara algo. Aquele cujo está pronto para orientar alguém a algo. E a Bíblia diz então que Amnon tinha 22 anos. O seu irmão Absalão tinha 20, se não me engano. Tamar tinha 15 anos. E Davi 53. Um homem com 22 anos, entra um desejo de loucura no seu coração. Porque em Levítico 18 está escrito que é proibido ato sexual de parentes próximos. Para que, digo eu, pois, Moisés falando da palavra de Deus para o povo, que vós, filhas, não vejam a nudez dos seus pais, e nem filhos a nudez da sua mãe, a nudez da sua mãe, para que não desperte no seu coração o desejo pela nudez do próximo. Lá em Levítico, se não me engano, no capítulo 18. E quando então vem um desejo de loucura no coração de Amnon, a Bíblia diz que primeiro ele sente esse desejo de loucura, e logo depois ele compartilha com alguém. É bem interessante que primeiro ele fica meio louco, e depois se aproxima o amigo, se aproxima o conselheiro, se aproxima o primo, se aproxima aquele que deveria dar um destino para ele. Então Amnon chega e deixa claro qual é o destino que ele tinha para o seu primo. Se nós percorrermos pelo versículo, Amnon chega com um plano pronto. Ele chega com tudo preparado. Ele fala: olha, você é príncipe, é o filho mais velho. Até porque o homem que assumiu o trono, que era Salomão, tinha 2 anos. E disse para Amnon: não há nada que você peça que o rei não te dê. Então prepare para ela fazer um bolo. Finja que está doente e peça para que ela traga na sua cama. Você vai ver do versículo 3 para baixo. E a Bíblia diz que Amnon fica a pensar, então ele decide, esse plano é bom. E assim ele chama o seu pai e pede para que a irmã dele faça um bolo. E a Bíblia diz então que ela começa a fazer o bolo. E ele diz: não, faça no meu quarto. E ela faz no quarto. E o plano de Jonadab começa a ser executado por Amnon. Preste bem atenção. O plano de Jonadab
a astúcia do diabo, a mentira do diabo começa a ser executada na vida do príncipe. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, amém? Então nós somos príncipes e princesas, e muitas vezes nós estamos nesse contexto, nós estamos executando os planos do diabo no nosso coração. O desejo de Deus está estampado na palavra de Deus, mas muitas vezes nós andamos pela concupiscência, a vontade da nossa carne. Ei, escute, se nós observarmos aqui, eu abri o culto dizendo que a mente e a cabeça de Gideão estava triste, cansada de perder, de ser desvalorizado, estava cansado de viver o contexto daquela vida. Resumindo, estou com a cabeça cheia, estou explodindo, estou chutando balde, eu quero largar tudo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Tânia, chega a Gideão e fala: homem valoroso. E ele falou: que valor eu tenho? E aí ele começa a executar o plano do anjo, o plano de Deus. E ele tem um exército logo após, à sua frente. E Deus então começa a destrinchar os planos dele. Ele falou: Gideão, tem gente demais. Quem está comigo, diga amém. Muitas vezes tem gente demais. A Bíblia diz que na multidão de conselho, lá em Provérbio, há o quê? É na multidão de conselho, não é no meio da multidão de pessoas. É multidão de conselhos. Existem conselhos bons e conselhos ruins. Amém? Então é na multidão de conselhos bons, não é no meio da multidão. Sabe por que nós erramos? Porque nós pedimos conselho para as pessoas erradas. A Bíblia nunca diz que na quantidade de pessoas eu vou me aconselhar com 10. Porque se os 10 falarem a mesma coisa, eu vou fazer. Ei, cuidado. Porque quem sabe o teu coração está pedindo o conselho que você quer ouvir, não o que você precisa. Jonadab deveria chegar para ele e falar bem assim: ei, a palavra de Yahvé, a lei mosaica diz, não se deve fazer isso com uma irmã, não seja louco, você vai morrer. A Bíblia diz então que ele leva Tamar, Tamar faz o bolo, e ele diz para Tamar: se deita comigo. Tamar falou: não faça isso, no versículo 11, e chegando para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Versículo 12, porém ela disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça esta loucura, e ponto. Ela está deixando claro: você está louco, o que você está sentindo não é o que nós aprendemos, o que você está me pedindo não é o que nós aprendemos até os 12 anos, que é o Pentateuco, que é o Alcorão, não, que é a Torá, o ensinamento dos 5 livros para as crianças. Eles haviam aprendido desde criança que isto é errado. E quantas vezes os filhos de Deus aprendem coisas que são erradas lá no começo, e hoje estão fazendo dentro da igreja e dizendo: ai, mas eu não vejo mal nisso, vai te levar à morte, ou espiritual, ou à morte da tua geração. A Bíblia diz que depois que ele pega ela à força, ele tira a pureza, a inocência. Sabe o que significa? Toda vez que eu peco, toda vez que eu deixo a minha mente me levar para o lugar errado, para o destino errado, eu estou matando a minha descendência real, do céu, na terra. A Bíblia diz que ele peca, Davi não fala nada. Absalão, que era irmão de Tamar, passa 2 anos. 2 anos. Diga comigo: todo pecado tem o seu tempo de colheita. Ai, mas eu pequei, parece que não deu nada. Calma, vai crescer. É semente. Nós precisamos temer
Nós precisamos entender que a palavra de Deus é real. O pecado gera morte. A Bíblia diz que Absalão ficou em silêncio, aguentou a seco, o coração dele ficou triste por aquela injustiça, se preparou. Um dia o irmão dele está junto com ele, e ele chama os homens e fala o seguinte, ó, quando o meu irmão estiver distraído, vai lá e mata ele, esse vagabundo que estuprou a minha irmã. Resumindo, o pecado de Aminon começou a trazer consequência no meio da família. Irmãos, quando você está enganado pela sua mente, tema, volte logo e diga para Deus, Deus, eu não quero ser assim. Deus, não é normal eu pensar isso. Antigamente eu lembro, há 26 anos, quando nós se convertemos, eu e minha esposa, eu me lembro que a gente tinha medo de pecar, porque nós sabíamos que ia ter que colher. Eu me lembro das frases que eu sempre ouvia no começo, quando nós tivemos filhos pequenos. A Paula sempre falava, cuidado com o que você faz, porque é nós que vamos colher. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está me ouvindo, ou para quem está aqui. Você não teme? Nós não tememos quando nós somos arrogantes, quando nós tratamos as pessoas indelicadamente, quando nós torcemos para alguém quebrar a cara, quando nós mentimos, quando nós temos vontade de matar alguém. Tu não teme, porque na verdade a morte vai visitar a tua descendência. A Bíblia diz que Davi morreu? Não. A Bíblia diz que quem morreu? Jonadab. Por quem? Pelo próprio, melhor, Aminon. Por quem? Pelo próprio irmão. Queridos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, significa graça. O Senhor preparou caminhos para a graça, mas nós temos escolhido muitas vezes o caminho errado. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Às vezes você pensa, mas eu errei, eu fiz uma coisinha, eu dei uma desviadinha aqui e não aconteceu nada. Calma, porque o diabo está armando cilada para o teu filho, quando ele cair ele não volta mais. Ai, pastor, está sendo forte. Pode cuidar, se não vai acontecer isso. Ou nós voltamos agora para Deus, ou o diabo está bem tranquilo, porque o diabo já foi condenado. O que ele quer é mais gente morar com ele no inferno. E sabe quem vai para o inferno? Nós mesmos que nos colocamos lá, porque a Bíblia diz que Deus não nos fez para experimentarmos o mal, Deus nos fez para ser vitoriosos em Cristo Jesus. Agora o Senhor, Ele deixa um buraco pronto, e o diabo coloca uma escada, desce quem quer. Entenda isso. Entenda isso. Quando no meu coração eu digo bem assim, ó, tomara que aquele vizinho que me entregou cagueta, tomara que ele seja atropelado. Cuidado, irmãos, porque Jesus falou que aquilo que eu desejo para o próximo é o que vai acontecer para mim. E quando acontece para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você, bem rápida, porque eu já tenho a resposta da minha esposa, ela é a primeira que fala. A gente diz assim, ó, eu prefiro sofrer eu do que os meus filhos. Quem já falou isso? Então, é o que vai acontecer para mim. O diabo, ele é tão desgraçado, Mari, que ele não, muitas vezes ele deixa nós em paz, mas ele sabe que nós vamos sofrer mais se tocar nos nossos filhos. Parece que eu estou trazendo uma palavra para gerar medo, né? Não é, irmãos, é o que vai acontecer. Se nós não acordarmos logo. Se nós não acordarmos logo. Porque o crente, o cristão, ele é tão boca aberta, que ele vai através de conselho de desviado. O que tem de desviado na igreja? Pois é, irmão, eu acho que eu vou trocar de igreja, vem comigo, porque a outra igreja que eu fui é melhor. Mas Deus te plantou ali. Você vai dar fruto aonde Deus te plantou. E aí os boca aberta troca de igreja, sabe por quê? Porque ele foi atrás de um cara que tem um currículo de mais de 30 igrejas que ele trocou. Os pastores e os irmãos eram errados, menos eles. Porque está na essência nossa. Adão comeu o fruto que Eva ofereceu. Quando Deus cobrou de Adão, o que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste. Não assumimos os nossos erros. O que a Bíblia diz? Olha o conselho da Bíblia e olha o conselho do mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
antes lanceis diante do trono da graça as vossas ansiedades. Faça um amém aí. O que a Bíblia está dizendo? Lança nos pés de Cristo, dobra o teu joelho, chore, apele, grite, diga que não aguenta mais, diga que você não suporta, diga que está difícil, porque Deus vai solucionar tudo. E o que nós temos feito? Isso. Ah, porque está difícil. Porque tu é boca aberta. Se eu fosse você, eu me separava. E aí realmente tu vira boca aberta. Você vai e gera o plano de Satanás, que te aconselhou pela boca de uma irmã, de um irmão, da mãe, do tio, do pai, e você se separa. Ele continua casado no quentinho e você fica sozinho na tua casa. Porque quem te aconselha nos dias difíceis não vai lá na tua casa te ajudar. Sabe por quê? Porque não foi ele, foi quem estava nele. Amém? Irmão, o que eu posto no Facebook, eu sei o que vai ter curtida e comentário. E eu sei o que não vai ter. Se eu postar versículo bíblico ou algo que Deus está falando, tem 2, 3 curtição. Agora, coloque em direta. 300 comentários. Aleluia! Glória a Deus! Fala, Deus! Sabe por quê? Porque não leva a lugar nenhum. Amém, irmão? Irmãos, eu me lembro que a minha mãe falava para nós assim, ó, não seja igual ao piolho, não vai pela cabeça dos outros. Não vai pela cabeça dos outros. Porque se você roubar, tu vai apanhar. Irmãos, nós não tinha medo de Deus, mas tinha medo da mãe, porque não apanhava. A mãe, ó, se a mãe fosse Jesus Cristo, ela tinha se convertido com 5 anos. Porque a mãe dava um jeito de converter nós. No laço. Onde eu contei aqui, eu falava para minha esposa, minhas irmãs, minha família toda acabou falando para minha esposa que era real. A mãe tinha uma habilidade de bater dos dois lados. E quando a mãe, entrava aquele espírito de indignação nela, e a mãe era conhecida por uma mulher bondosa e nervosa. E quando nós fazíamos uma coisa errada, a mãe só largava nós quando dava bolha de sangue. Era a forma dela de executar. Só que nós só contamos das bolas de sangue que a mãe deixava em nós. Mas nós não contamos para ninguém o que a gente fazia para as bolas de sangue acontecer. Porque é muito fácil nós julgarmos quem está executando. Mas nós não também buscamos o porquê o executado está recebendo essa penitência. Muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus. Ai, mas por que o fulano morreu com 15 anos? Porque a palavra de Deus diz, honra o teu pai e tua mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra. Mas o Deus é um Deus injusto. Por quê? Se não foi ele que pecou. Eu posso ouvir um amém? Não foi Deus quem pecou. Ai, pastor, mas eu não entendo. Por que que aquele fulano que foi tão bom, está passando por isso? Você conhece ele em 4 paredes? Conhece ele na internet? Se não for propósito de Deus, nós temos que entender em Deus o que está acontecendo na vida de alguém. O meu tio era conhecido porque era um homem bondoso. Tio Adelso. Ele sempre ia lá em casa levar algo para nós comer. O nosso avô é conhecido por ser um homem carrasco. Como ele falou para a mãe não casar com um homem derrotado, ele deixava nós passar fome para ele ensinar a minha mãe para ouvir ele. O dia que precisar, não me procura. Então nós somos conhecidos pelos nossos gestos. Aonde eu quero chegar? Queridos, quem eu sou nessa história? Eu sou Tamar, a vítima. Eu sou Amnon, o homem cheio de desejos. Ou eu sou Jonadab, aquele que aconselha errado? Porque os 3 vão ser visitados por Deus. Os 3 vão ser visitados por Deus. Segundo a palavra de Deus, Jonadab teve o destino dele. A linhagem do pai de Jonadab, irmão de Davi, foi esquecida na Bíblia. Eu estava fazendo um estudo. Porque Jonadab
não era um homem de palavras santas, mas de pensamentos maldosos. E eu pregando sobre isso, ninguém teme. E eu pregando sobre isso, será que a gente não pensa no mínimo em ser bom? Quantas vezes eu e você liberamos aquela palavra, e a raiva que me dá. Eu estava comentando outro dia, e eu falei, faz um tempo, falei para minha esposa, eu falei, olha, tem hora que eu passei tanto tempo, né, com raiva do meu pai, indignado com meu pai, porque ele batia na minha mãe, e eu queria dar no meu pai. Depois Deus me curou, passei a amar o meu pai. E de vez em quando eu olho para mim, gente, sabe aquela brincadeira de que tá pronta no Facebook, você coloca o teu nome, uma foto, e ela te dá mais velho, com 60 anos. Quem já fez aquilo? Gente, eu coloquei com 60 anos, eu fiquei a cara do meu pai. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu estou parecendo até uma tartaruga, igual ele. Porque o apelido dele era Tuxê, né, que ele parecia uma tartaruga. Gente, eu fiquei igual. Índio, se colocar a minha foto lá, é o pai. Eu falei, bem só, aquele cujo que mais o meu coração odiou, é o que mais minha afeição se parecia. Aí eu comecei um dia a ficar pensando, será que eu não sou igual em várias outras coisas? Porque eu cansei de ouvir em casa dos meus irmãos, e às vezes da Paula brincando, ei, velho Jorginho. Quantas brigas dá na tua casa quando tu fala bem assim, tu é igual a tua mãe, tu é igual ao teu pai? Você tá igual o fulano da tua casa, quantas brigas que dá? Só dá quando a gente fala que se parece para as coisas ruins. Amém? Quem já fez isso? Amém? Porque nós não queremos se parecer com as coisas ruins. Nós só queremos o crédito das coisas boas. Mas a verdade é, o que eu estou produzindo para ser uma referência na vida de alguém. Porque hoje as pessoas estão falando para mim, ê Serginho velho, ô Jorginho velho, daqui 20 anos é os teus filhos que vão brincar, ê Fábio velho, ê Grace velho, ê Serginho, ê Márcia, porque os nossos filhos vão ser taxados pelos nossos acertos e pelos nossos erros. Devemos deixar um legado, devemos se preocupar com a palavra de Deus. Damos desculpa pela palavra de Deus. Andrezinho, quantas vezes você ouviu isso aqui? Ai, mas eu não sou Jesus Cristo para ser santo. Por quê? Porque temos prazer de fazer o que é mal. Jesus, ele deixou bem claro, sede santo porque eu sou santo. E Paulo então foi além, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo bateu no peito, ei, eu falo porque eu sou, eu ando igual ele. Vamos na vida de Paulo agora? Paulo falou bem assim, ó, quando alguém me joga uma pedra, ele foi apedrejado mais de 18 vezes, na Bíblia. Sabe o que ele falou? Eu tenho por prazer ser apedrejado e passar por aflição, porque isso me lembra que eu sou parecido com o meu Cristo. Paulo sofreu um náufrago, Paulo sofreu 4 ou 5 queda de muro, lançaram ele fora das muralhas, e de nenhuma dessas aflições ele havia morrido. E Paulo ele fala, podem me jogar pedra, podem me jogar do muro, podem fazer o barco cair, pode ser picado por cobra, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus me deu um destino e eu vou cumprir. Amém? Amém, irmãos, mesmo? Deus nos deu um destino, e Deus falava comigo hoje à tarde. Eu estava sozinho, o Luca no quarto, eu estudando, e eu, Deus, que destino? Eu preciso saber o meu destino, e Deus começou a trilhar destinos dentro de mim, particulares, que eu não vou falar agora. E Deus pode estar trilhando destino dentro de você. Nós devemos se preocupar. Será que daqui 3 anos, quando nossos filhos casarem, vai ter as mesmas lutas nossas, as mesmas brigas, as mesmas indignações, os mesmos desafios contrários, as mesmas inseguranças? Querido, se eu sou firme, o meu filho vai ser mais firme ainda. Eu posso ouvir um amém, hein?
Se eu acreditar em relacionamento, meu filho vai acreditar mais ainda. Se eu for bom pagador, o meu filho vai ser mais ainda. O mundo está virado de cabeça para baixo. Não, querida, é quem está no mundo que gera o mundo e que faz ele girar também. Por nós sermos maus exemplos, essa geração está aí, esse caos. Porque nós colocamos culpa na geração, né? Outro dia eu estava falando uma coisa e Deus me deu uma cutucada. Eu estava dando um treino para os meninos. Eu falei, geração mole. Geração Nutella. Não sei o quê. Gurizada que não aguenta um desafio. Tu fala um não para eles, já vira rebeldia. Aí o Senhor, Ele falou no meu coração. Quem gerou o caráter dessa geração foi a passada. Porque filhos é resultado do que foi os pais. E eu me dei uma vergonha, cara. Porque eu sou cansado. A gente às vezes não se toca. E a gente fala os erros dos nossos filhos na frente de todo mundo. Porque o meu filho tinha que melhorar. Eu estava falando ontem sobre isso. Porque o meu filho está louco. Não é persistente. Não é não sei o quê. Mas quantas vezes eu parei para ensinar ele a ser persistente? De quem é a culpa? É de Deus ou é minha? Se Deus me confiou um filho para educar, a culpa é minha. E não é da Paula, minha, do pai, do homem, que tem que ensinar o filho a ser forte, que tem que ensinar o filho a ser persistente, que tem que ensinar o filho a ser justo. É nossa. E a culpa é porque o vizinho era drogado e meu filho andou na drogadição. Você deixou o teu filho montar cavalo em você e ele ia no vizinho quando ele queria. Nunca ouviu, não vai. E quando você falou, não vai, a mãe falou, e o que tem ele ir? Começava a briga em casa. Aí, corre atrás do problema agora. Davi deixava Jonadab entrar lá no quarto para aconselhar porcaria no coração do filho dele. Cuida bem. Já falei 389 vezes. O diabo não espera você ir até o inferno, ele vai até a tua casa para falar contigo, para te aconselhar. Ele vai em sonhos, lembrar você de uma relação que tu teve no passado. Quem aqui que não é casado já não teve um deslize, já não sonhou, quem sabe, com a namorada do passado e acordou duvidoso? Quem? Muitos já. Pastor, até tu. Claro que eu já sonhei. Já sonhei com morte, já sonhei com muita coisa. E eu falo para minha esposa, nem em sonhos o diabo dá volta em mim, porque eu acordo, oro e repreendo. Porque o diabo visita em sonhos. Te falei ou não falei isso aí já, Paulo? Eu acordo e oro, Cate, repreendo. Sabe por quê? Porque se eu deixar essas coisas na tua mente, primeira pessoa que tu vai ver no Facebook no outro dia, quem é? Não, irmãos, o diabo é sagaz, ele não é brincadeira. E ele quer acabar com o futuro do amanhã. Queridos, o nosso problema nunca foi essa pandemia. A primeira, a segunda, a terceira, a quinta onda. A quinta onda. A terceira é só arranhou a garganta, já vai pro beleléu. Irmão, não é. O problema sempre foi o diabo, a mentira, a prostituição, a não se colocar no lugar do outro, a não amar. O que está acabando com a humanidade é não se parecer com Cristo. É não se parecer com Jesus Cristo. Nós vamos ter um jantar de casados aqui na igreja. Quem sabe você tem convites para sair com os amigos para jantar. Você quer saber quem nós somos? É só eu ter um problema com a Paula. Nós vamos ficar em dúvida, eu e eles. Eu e ela. Eu e eles. É que você vale por 1000 mulheres. Alguém diga amém, por favor, ajuda. Depois a gente conversa. Querido, presta atenção aqui, deixa eu pegar o foco de volta, amém? É só nós termos uma briga na semana do jantar de casados. Primeira coisa que eu vou pensar, ou ela, pode ser que aconteça sim. Vamos nós agora ser falso lá. Por que ser falso? Uma briga apaga tudo que nós vivemos junto até agora? Uma discussão na semana apaga um momento que Deus está gerando para acrescentar no nosso casamento? Pastor, por que o Senhor está falando isso? É porque os pais nos aconselham, sejam autênticos. Não sejam
mentirosos com vocês mesmos. Tem gente que chega e fala para mim: ai pastor, eu não sou, quando eu não gosto, eu não gosto. Eu não sou o quê? Falso. Tu é falso. Porque o original diz que aqueles que me odeiam, eu oro por ele. Que é Jesus Cristo. E aqueles que me perseguem, eu amo. Você é o falso, o Deus falso está falando contigo. O Deus falso se chama Satanás. E ele diz o seguinte: se alguém dá um tapa, dá 2. Se alguém falar uma coisa, fala 3. Se alguém te tratar mal, manda ela para o inferno. Porque é o lugar que você vai também, se continuar assim. E lá, não tem como se dar mesmo. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Graças a Deus, tomara que vocês tenham maturidade para ouvir isso. Se porventura alguém teve um acidente, roubou a tua casa, roubou o teu carro, você sabe quem é, ou acabou tirando a vida de um da tua família, entrar hoje aqui na igreja, se converter ao evangelho, porque a Bíblia diz que a salvação é para todos. Você fica na igreja ou você sai da igreja? Eu sabe o que eu já ouvi? Eu fico quieto porque eu não contesto, Tiago. Porque é falta de sabedoria. Pastor, existe muitas outras igrejas. Eu não preciso perder minha salvação por causa de um pecador que entrou na igreja. Eu falei: sério? Deus. E se Deus quiser fazer isso para me tratar, como fica? Eu me lembro que uma vez a Ângela foi para o evangelismo conosco, e um tempo depois chegou na casa dela, alguém entrou na casa dela e roubou a casa dela. Lembra disso, Ângela? Cadê a Ângela? E ela chorou muito. E ela falou bem assim: pastor, hoje eu tenho dificuldade de ir para o evangelismo, porque eu estava dando comida, quem sabe, para aqueles que roubaram a minha casa, que eu e o Miguel trabalhamos tanto para comprar as coisas. E ela começou a chorar naquele dia. Olhei para ela e falei: Ângela, tu não está errada de pensar assim, mas está errada de pensar assim. Aí eu expliquei: nós estamos sujeitos a sofrer por aqueles que nós estamos ajudando. Mas uma coisa é certa: o nosso guarda não dorme. E Deus vai nos abençoar. Porque é melhor dar do que receber. E graças a Deus o diabo não venceu. Ela ficou um tempo sem ir para as ruas, mas depois ela foi. E ela dizia para mim e para Paula: me dói o coração ver alguém ir para a rua e eu não estar junto. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que conselhos e atitude de pessoas estão roubando e estão matando coisas boas que estão dentro de nós. O pensamento de Aminon tinha que ser pensamento bons, mas arquitetado planos pelo primo, ele executou coisas que estavam no coração dos outros. Queridos, eu volto a falar sobre Gideão. Tem gente demais, Gideão. Deus, quem sabe, está falando para você: tem pensamentos demais. Eu vou usar sempre mulheres, porque mulheres é uma fábrica de pensamento, né? A minha esposa tem hora que fala: chega a doer minha cabeça. O que foi, Paula? É muita coisa na minha cabeça, eu não consegui dormir, eu deito e eu estou pensando, eu queria me desligar, eu não me desligo, e não sei o que, eu fico olhando assim, eu não consigo entender. Por quê? Porque nós somos diferentes, homens. Se você não tentar lançar os teus pensamentos em Deus, gente, enlouquece. A gente faz bobagem, a gente fala o que não diz. Pastor, eu não sou assim, será? O que tem gente que compra a briga dos outros, entra numa luta que não era para entrar. Queridos, preste bem atenção. A Bíblia diz que nós somos apaziguadores. Quem pode dizer amém? Amém? Outro dia eu estava vendo 2 amigos meus conversando, e estava falando de um amigo nosso, terceiro. Eu falei: ei, tu viu fulano tal que jogou nós lá? Não falo mais com ele, cara. Mas por quê? Porque ele pediu um dinheiro emprestado para aquele amigo nosso daquele time e não pagou. Então assim, bem de verdade, cara, ele é um vagabundo, um cara de pau, um amigo nosso trabalhador, e ele foi lá e pediu e não pagou. E eu perguntei: mas o que tu tem a ver com isso, cara? A briga é tua. Tu deixou de ser amigo dele pelo um problema que ele teve com outro.
Não entendi. Ah, Serginho, daí aquela velha história que todo mundo fala aqui. Ah, porque tu é muito coração, tu é muito bom. Não, eu sou muito Bíblia. Eu fico pensando, se a Paula brigar com alguém aqui que é minha esposa, eu não sou obrigado a ficar bravo com essa mesma pessoa. Se eu ficar bravo com alguém, ou alguém aqui me trair, a Paula está proibida de ficar bravo com essa pessoa. Sabe por quê? Porque pode ser algo que Deus está gerando dentro de nós, para vencermos junto. É por isso que aquela frase que os pais ensinaram para nós está errado. Se mexer com meu filho, sai de baixo. Não fala isso. Nós matamos Jesus Cristo e amamos a Deus. Amém? Amém? Então essa frase, se mexer com meu filho, sai de baixo, é de Deus ou é do diabo? É forte essas coisinhas, né? Tão pequena, né? Não, irmão, para. Vamos deixar de ser humano nessas áreas e vamos ser espiritual. Vamos ser diferente. Vamos deixar de ouvir conselhos de derrotados, pessoas que não chegaram a lugar nenhum. Eu nunca vi um milionário ir num aconselhamento de derrotados, de pobres que quebraram 10 vezes. Eles só vão de bem-sucedidos, porque a linha de pensamento deles é o seguinte: ele pode falar, porque ele sabe o caminho, ele chegou lá. Eu posso ouvir um amém? Não é a quantidade que anda com você, mas é aqueles que têm um destino que quer caminhar com você. Não adianta você ter uma multidão que te apoia, você precisa ter 2 que te falam a verdade. Eu posso ouvir um amém aqui? Gente, eu tenho uma luta com as mulheres aqui na igreja que são mulheres que andam perto de mim, da minha esposa, porque as bichas são faca na bota. Elas dão cada lapada nas palavras dela que eu não consigo entender, mas com o tempo eu vou entendendo, porque na verdade do meu jeito de dar volta como mineiro para ensinar alguém, muitas vezes não é o jeito de Cristo, porque Cristo, ele tinha João Batista que era igual a essas mulheres. João Batista chegou em Herodes, falou bem assim, ó, Herodes falou: e aí, João, que bom vê-lo. Ele falou bem assim, ó: para mim não é bom ver você, ô prostituto, pecador, larga a mulher do teu irmão e vai se converter. Amém? O cara foi e deu de chuteira, como diz a Paula, no governante daquele lugar. A Bíblia diz que porém Herodes ficou quieto. Olha o que diz escrito lá, eu sei de cor. Porém Herodes ficou quieto, ele pois não poderia levantar palavras contra João Batista, pois todos achavam que ele era o profeta, a voz de Deus na terra. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui, Shang? Que a verdade é o próprio Deus presente. Eu sou a verdade. Amém? Irmãos, se alguém fala que eu sou feio, eu acho que ele é mentiroso, porque eu me acho bonito, mas daqui a pouquinho eu sou feio para ele. É a verdade dele, e eu tenho que entender que a verdade dele é importante para ele, e eu não preciso brigar por causa disso. Para alguém eu sou bonito, tomara que não seja só para minha mãe, porque ela morreu. Está entendendo aqui? Aprenda a conviver com as diferenças e indiferenças. Absalão não soube viver com a morte da irmã, matou o irmão pecou, porque foi pela cabeça dos outros. Eu vou terminar com essa frase aqui: conselhos errados formam um novo caráter em pessoas com cabeça fraca. Tem pessoas que são geradas amorosas, queridas, abençoadas, e começam a conviver com pessoas mal amadas, derrotadas, e ela começa a viver segundo o que as outras pessoas estão com ela. E aí você tem que liberar aquela frase: no passado eu não era assim. Ah, Deus, quantas vezes
eu já fiz diferente? Será que só eu já orei a Deus e falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu já fui mais feliz. E Deus, quem sabe, está falando aqui, Serginho, você não continua sendo feliz, porque você parou de focar em mim, está focando em pessoas. Porque eu não mudei. Ei, o pecado de Adão e Eva não mudou a santidade do jardim. Deus continuou sendo Deus. Adão e Eva ficaram sujos. E fugiu do único que limpava ele. Irmãos, por favor, Deus não mandou você virar as costas para os teus amigos do mundo, mas Deus não mandou você ser igual a eles. Porque, querido, tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é preparar a próxima geração. A promessa de Deus é o seguinte, e o melhor de Deus ainda está por, só que o melhor do diabo está por vir também. Parou pra pensar nisso aí? Já parou pra pensar nisso aí, índio? Imagina quantas coisas nós fizemos de errado. Os nossos filhos vão fazer mais, se nós não ensinar o caminho bom. Eu não quero que meus filhos façam 10% que eu fiz, então eu tenho que ensinar no mínimo 20% do que Deus está fazendo na minha vida. Outro dia eu estava falando para a Cátia que o amor de Deus é diferente. O nosso amor nós tentamos ensinar, damos um castigo e amamos o nosso filho. Deus, Ele diz, você vai ter que morrer. Falou para Jesus, você vai ter que morrer. Mas que Deus mau, que Deus é esse que liberou a palavra e não voltou atrás? Você precisa morrer, para que todos tenham vida. Porque quando você morrer, para esses pecados que estão nos homens, para essas dificuldades que estão nos homens, você vai ganhar título de Rei dos Reis, e eles serão teus seguidores. A minha pergunta é, será que os conselhos daquele que foi até a cruz por você, ressuscitou para estar ao nosso lado, não serve mais? Não serve mais? Os conselhos de Jesus não servem mais. A Bíblia está de sacanagem então. A Bíblia, conselhos bíblicos é passado, é ultrapassado, não serve para essa era, não serve para esse tempo. Conselho bom é porcaria de coach preparado na internet. Não ande com derrotado. Não dê a mão para quem não voa com você. Olha, os conselhos das igrejas por aí. A Bíblia diz que se você voa, tu vai arrastar quem não voa. Porque outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, depois que vem entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas antes do seu espírito, vou ensinar uma coisa para vocês, que eu vou começar a trazer uns contextos históricos da Bíblia, precisa aprender um pouco mais. Quando a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, é entre o bom e o mal, depois que vem o espiritual. Primeiro é o natural, o bom e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ali está separando as pessoas. O bom serve, o mal não serve. Não significa servir no tato da palavra servir, ser servo dele. Está dizendo o seguinte: serve, servidão, se presta ou não presta. Outro dia eu ensinei uma analogia para a Kailane ali, que ela me perguntou: pastor, como pode um ladrão foi para o céu e o outro ladrão não foi para o céu? Porque tem coisa na Bíblia que parece que é injusto, né, Kai? Eu expliquei para ela o plano de fundo disso. Na teologia significa o seguinte: é uma das últimas lições da Bíblia que Jesus dá. É o contexto da igreja. O ladrão na cruz. Olha que coisa linda que é o contexto. Por isso que é bom você estudar a Bíblia. O ladrão na cruz significa o que Jesus fez pela humanidade. A cruz, o ladrão, o cabeça. Posso ouvir um amém? Para você entender. Olha que lindo que você aprende a teologia. Quem que foi para o céu, da direita ou da esquerda? Ninguém? Da direita ou da esquerda? Eu gosto dessas perguntas, não interessa quem foi. Não interessa. Mas eu acho que não é da esquerda, é da direita. Vamos lá. Sabe o que significa analogia bíblica para isso? Olha o que significa. O primeiro da esquerda, o da direita, vamos supor, disse o seguinte para Jesus, para o outro ladrão: cala-te. Para que você está falando isso para ele? Ele é justo.
Nós somos pecadores. Ele não merece estar aqui. Quem merece estar aqui sou eu e você. Porque antes o outro falou: se tu é o cara, o que está fazendo aqui? Aí Jesus olhou para ele e falou bem assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Contexto teológico, sabe o que significa? Nós no passado, julgando, passamos por Jesus, o cabeça, e entramos na consciência cristã, reconhecemos o nosso pecado. Amém? É isso que é o significado teológico da cruz com os ladrões. Tem gente que não sabe o contexto, mas o contexto de estudo é esse: nós no passado sem Cristo, aquele que continua ferrado, mas colocando a culpa e brabo, Tânia, passamos por Jesus, que é o cabeça, e somos transformados, reconhecemos o nosso pecado e dizemos assim: a culpa nunca foi dele, de Deus, sempre foi nossa. E aí Jesus só fala depois dos dois. Aí Jesus fala bem assim, ó: tu entendeu, né? Então tu vai para o céu comigo. Eu te amo mesmo como pecador. Amém? Os conselhos bíblicos e os conselhos de Jesus ainda têm poder na minha e na tua vida. Irmão, se eu fosse você precisa ser muito maduro para entender o que eu vou falar agora. Se eu fosse você, eu fazia jejum de pessoas. Jejum de ouvir quem te leva para o mau caminho. Jejum de ouvir quem entra na empresa, Milton, e fala bem assim, ó: mas essa empresa aqui, eu nunca vi nada. Essa empresa vai quebrar porque está dando ouvido para ela. O dia que você falar bem assim para ela: ó, tá amarrado tua boca em nome de Jesus, Satanás. Duvido se ela volta. Sabe o que ela vai falar? Ah, é muito religioso aquele cara. Nada. Tu acabou de repreender algo que está sobre a vida dela. Ah, porque se continuar assim, o teu marido vai trair. Não vai trair. Meu marido é uma bênção em nome de Jesus. E eu repreendo a tua palavra agora. Começa a fazer jejum daqueles que querem te levar para o buraco. Eu não estou dizendo que você tem que deixar essas pessoas. Eu falei isso? Mas jejum é: eu preciso dar um tempo para aquele que me faz mal, para buscar aquele que me faz bem, para poder orar por essa pessoa. Porque essa foi a salvação de Jó. Deus falou: Jó, ora pelos teus amigos, porque eles vão prosperar, eu vou te dar o dobro, e você vai ser bem-aventurado. E a Bíblia diz que o segundo estágio da vida de Jó foi maior do que o primeiro. Irmãos, todo aquele que vem com a palavra contrária o que Deus disse sobre você, entra na tua casa, pode ser o pastor Serginho e a pastora Paula te visitando. Eu posso ser usado de uma forma negativa? Posso sim. Sim. Porque o que Deus falou para você não muda. O que Deus disse para você vai até o fim. E diga para o pastor: ora comigo, pastor, porque o que Deus falou comigo é isso. Porque nós temos mania de ser humano. E o humanismo não muda a história de ninguém. O que muda a história de alguém é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Exemplos errados não vai trazer novos tempos para a minha vida. Vai trazer ainda dificuldades maiores. E se o melhor de Deus ainda está por vir, é porque Deus quer que você ocupe o seu lugar na história. Deus não queria que Aminon morresse. Ah, mas não é predestinação. A Bíblia nunca diz que Deus quis que Aminon morresse. O que matou Aminon não foi o que ele fez com a irmã. Foi o conselho que deram para ele. Foi isso que matou ele. Empurrou ele para o buraco. E é isso que está acontecendo comigo e é o que está acontecendo com você. A gente está dando ouvido para aquele que não vale a boia que come. Estamos esquecendo de dar valor para a palavra de Deus. Não é o quanto você vem na igreja, é o quanto você é a igreja na tua casa e na onde você está. É o quanto você ora lá, é o quanto você jejua lá, é o quanto você é diferente lá. Todos nós, começando por mim, precisamos se converter ao evangelho real da palavra de Deus. Porque em pouco tempo pode ser que não tenhamos mais templo, não tenhamos mais isso daqui que é comunhão. E aí nós vamos entender que o diabo não brinca. E aí vai dar vontade de estar aqui, quando não tiver mais igreja. Porque nós somos do contra. Queremos estar num ambiente que não existe mais. Queridos, o passado não existe mais. Se tem uma coisa que Deus não pode te dar, é o passado.
Porque a Bíblia diz que prosseguindo para o alvo, Deus só quer dar o melhor para você e é o amanhã. O passado não é mais ocupado por mim, a não ser por lembranças. Pare de sofrer pelo que você foi. Deus quer fazer de você melhor ainda no amanhã. Então o teu presente tem que ser Deus, para o seu futuro ser vitória. Amém? Não aceite o contexto que você está vivendo. Não aceite, queira sempre mais. Não dê desculpa, não coloque culpa. E prossiga assumindo que você é pecador e que precisa da graça de Deus. Amém? Se coloca de pé. Amém? A palavra está chata? Diga amém. Não está, né? Porque é verdade, né? Quem foi atingido por essa pedra? Diga amém. Eu fui, irmãos. Graças a Deus que alguns não foram. Amém? Graças a Deus. A palavra não foi para ti então, mas para mim foi, irmão. Para mim foi. A pior palavra de ser pregada por um pastor, João, é essa. Porque a Paula sabe quem eu sou. E os guri também. E a metade que eu falei aqui, eu preciso mudar. Mas eu estou aí no alvo para ser mudança em Deus. Amém? Amém, queridos? O Senhor está falando conosco aqui neste lugar. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no teu coração e começa a pedir para Deus que Ele comece a fazer a obra na tua vida, tirando os conselhos maus, pessoas que têm minado a tua mente. Diga para Deus que você não aceita esse contexto. Diga para Deus que você não quer viver com essa ansiedade, esse pensamento. Diga para Deus que você não quer desistir. Diga a verdade para Ele. Quem sabe você tomou uma decisão e não quer voltar atrás por vergonha do comentário dos outros. Não pense no que os outros vão falar. Execute aquilo que Deus está colocando no teu coração. Te lembre da onde Deus te tirou. Te lembre. Amado e soberano Deus, nós estamos aqui como igreja, Deus. E nesse momento não há maior e nem menor a não ser o Senhor, Pai. Somos todos filhos, ovelhas do Senhor. Não há um justo aqui dentro, Deus. Segundo o que a palavra de Deus diz, todos nós pecamos e precisamos da Tua graça. O único pedido, Pai querido, que eu tinha hoje à tarde era: Deus, não permita que os meus filhos colham o que eu já plantei na minha vida. Não permita que eles colham as atrocidades, as palavras duras. Não permitam que eles colham as mentiras que eu já liberei no passado. Os gestos de prostituição, a vontade de vingança, a vontade de fazer o que é errado. Eu quero eliminar, Pai querido, do terreiro da plantação, Pai, toda semente podre, toda semente ruim plantada por mim. Não permita que os nossos filhos colham, Pai, sementes, Pai querido, contaminadas, Pai querido, contaminadas pela ira, pela raiva, pelo sofrimento, pela tristeza. Que os nossos filhos colham o melhor dessa terra, e essa terra sou eu. Que os nossos filhos colham coisas boas que nós temos plantado, palavras boas que temos falado, gestos bons que temos feito. Senhor, nos ajuda a ser bons amigos, bons conselheiros. A Tua palavra diz que é tão importante um conselheiro, que o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro, chama o Espírito Santo de ajudador. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, porque quando o Senhor sai de perto, nem nós acreditamos do que entra na nossa cabeça e dá vontade de fazer. Não nos deixa, Pai querido,
vivendo, Pai querido, e fazendo coisas que nós achamos que está certo, mas sabemos que está errado. Eu não quero ser o mesmo que eu fui no passado. E eu peço que essa igreja não seja a mesma do que já foi no passado. Nós queremos ser o melhor. Nós queremos colher o melhor. Nós queremos, Pai querido, plantar o melhor. Nós queremos ser bons exemplos. Nós queremos, Pai querido, sofrer com a agressão das pessoas, mas queremos ser bênção na vida desses que estão fazendo coisas erradas. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, muda a nossa vida, Pai. Muda os nossos testemunhos. Muda os nossos conselheiros. Nós repreendemos, Pai querido, a ação do diabo com amigos que amamos, parentes que amamos, até mesmo na nossa família, Pai. Muitas vezes pais, Pai querido, têm liberado palavra de maldição na vida dos filhos, dizendo: você ainda vai se separar. E eu repreendo isso em nome de Jesus na minha casa, na casa de cada vida que está aqui na igreja. O insucesso dos nossos pais não vai ser o nosso insucesso, não vai ser o insucesso dos meus filhos e dos filhos dessa igreja, em nome de Jesus. Todos estão dizendo, Pai, e eu li essa semana, que em menos de 20 anos não vai existir mais casamento de homens com mulheres. Eu repreendo essa palavra, eu repreendo essa profecia de Satanás, em nome de Jesus. Desde o Gênesis até Apocalipse, sempre vai ter uma família, em nome de Jesus. Meus filhos vão ter uma família, os filhos da igreja vão ter uma família, e o diabo vai continuar solteiro e sozinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Deus não vai deixar essa dificuldade nos pegar. Vamos cantar? Eu tenho um Deus, cante. Continue cantando. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja você que está online, situação, o teu Deus não quer esse contexto na tua vida. Está na palma de suas mãos. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia, porque Deus não vai permitir que vai continuar essa situação. O choro dura uma noite, mas a Deus não te trouxe até aqui para você cair agora. vem pela manhã. Eu creio. Deus não te dá mais do que você pode suportar. Chorou ainda que a figueira não floresça. Você não depende da natureza. Você não depende de governo. Você depende de Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. vai subindo aqui, velho, para tirar o dízimo e oferta. Queridos, preste bem atenção. Você tem uma obrigação
Não é uma tarefa, é uma obrigação. Quem tem neto aqui, levanta a mão. Você tem a obrigação de profetizar na oração todos os dias: os meus netos vão ser extraordinários. Você tem obrigação. Quem tem filho só aqui não tem neto. Você tem obrigação então de falar para os teus filhos: os meus filhos vão ser extraordinários. Extraordinários. Independente qual é o contexto da tua vida e a forma que você está, não depende de você, depende de Deus. Comece a plantar coisas diferentes, por favor. Amém? Amém? E é nesse contexto que nós vamos tirar dízimo e oferta. Deus abençoe a todos. Que Deus te abençoe. Você que está no Facebook e você que está também no meu YouTube. Quinta-feira estamos aqui às 20 horas. Amém? Boa noite, igreja. A palavra que eu quero deixar para o dízimos e ofertas está em Mateus 6:25.